Quando enfrentamos dificuldades em nossa vida, muitas vezes a batalha não é contra pessoas ou circunstâncias visíveis, mas contra forças espirituais que operam nas sombras. Em Efésios, capítulo 6, Paulo nos ensina que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e contra as forças espirituais do mal. Por isso, a Bíblia nos instrui a nos equiparmos com a armadura de Deus, um conjunto de forças espirituais que nos capacitam a resistir às tentações, aos ataques e às armadilhas que o inimigo coloca em nosso caminho. A armadura de Deus não é algo físico. Ela não pode ser tocada, vista ou sentida de maneira natural, mas tem uma importância profunda no mundo espiritual. Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu a proteção necessária para que possamos permanecer firmes em nossa fé e avançar com coragem na batalha espiritual. Paulo, ao escrever para a igreja de Éfeso, sabia que os cristãos daquela época enfrentavam desafios enormes e um mundo hostil à fé. As pressões eram intensas e a tentação de desviar do caminho de Cristo estava sempre ao alcance. No entanto, ele nos lembra que não estamos sozinhos nessa luta. Deus nos deu tudo o que precisamos para ser vitoriosos. Por isso, a primeira parte da armadura que devemos vestir é o cinto da verdade. O cinto não é apenas um acessório, mas é aquilo que segura todas as outras partes da armadura. A verdade é o fundamento que mantém tudo firme em nossa vida. Sem ela, qualquer outra parte da armadura se desmorona. A verdade de Deus, revelada em sua palavra, é o que nos dá firmeza para resistir às mentiras do inimigo. Após o cinto da verdade, Paulo nos fala sobre o couraçado da justiça. O couraçado, ou colete de proteção, é uma peça fundamental para a defesa. Ele protege o coração e os órgãos vitais, que são essenciais para a nossa sobrevivência. Espiritualmente, o couraçado da justiça simboliza a justiça que vem de Deus, não a nossa própria, mas a justiça que foi conquistada por Jesus na cruz. Nós, como cristãos, não somos justos por nossas próprias obras, mas pela graça de Deus. Ao aceitarmos a justiça de Cristo, nossa vida é protegida das acusações e ataques do inimigo. O coração, que na Bíblia simboliza a alma e as emoções, precisa estar guardado. Quando nos vestimos da justiça de Cristo, não nos deixamos levar pelas tentações do pecado e pelo desespero, pois sabemos que somos justificados diante de Deus. Isso não significa que estamos livres de falhar, mas sim que quando caímos, temos um defensor, Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos reconciliar com o Pai, e essa verdade nos dá paz e segurança para continuar nossa jornada espiritual, mesmo nas batalhas mais difíceis. A justiça de Deus em nós nos permite resistir às acusações do diabo que tenta nos fazer sentir indignos ou condenados. Em Cristo somos mais que vencedores. Agora, Paulo nos orienta sobre as sandálias do Evangelho da Paz. Imagine um soldado de batalha, sempre em movimento, avançando no terreno adversário. As sandálias são essenciais para que ele possa andar sem ser ferido pelos obstáculos, como pedras ou espinhos, e para garantir que ele chegue ao seu destino sem sofrer danos. Da mesma forma, como cristãos, somos chamados a andar firmemente na paz que Cristo nos deu. Essas sandálias são o Evangelho da Paz, a mensagem de reconciliação que Deus trouxe ao mundo por meio de Jesus Cristo. Elas nos permitem caminhar em paz, mesmo em meio às dificuldades e batalhas espirituais. Quando temos os pés calçados com o Evangelho da Paz, podemos levar a mensagem de Cristo aos outros, pois estamos firmados na certeza de que Ele já venceu a guerra pela nossa salvação. Além disso, a paz não é apenas uma característica externa, mas uma paz interior. Quando estamos em paz com Deus, não importa quão tumultuosa seja a tempestade ao nosso redor, podemos permanecer firmes.
O Evangelho nos garante a paz com Deus e nos chama a ser agentes dessa paz no mundo. Nossa missão não é apenas resistir às provações, mas também levar a paz de Cristo àqueles que ainda não conhecem a sua verdade. Agora, chegamos a uma das armas mais poderosas que temos em nossa armadura: o escudo da fé. Quando pensamos no escudo de um soldado, imaginamos uma peça de proteção, um escudo que é levantado para bloquear ataques e defesas. Na batalha espiritual, o escudo da fé é justamente isso: nossa defesa contra os ataques do inimigo. Paulo nos diz que o escudo da fé tem a capacidade de extinguir todos os dardos inflamados do maligno. Em outras palavras, os ataques de Satanás, as tentações e as adversidades da vida podem parecer como flechas lançadas em nossa direção. Mas, com a fé em Deus, somos capazes de desviar e neutralizar esses ataques. O escudo da fé não é uma fé vaga ou indefinida, mas uma fé sólida, baseada nas promessas de Deus e no conhecimento profundo da sua palavra. Quando a Bíblia fala sobre a fé, ela nos ensina que a verdadeira fé não se baseia apenas em acreditar em algo, mas em confiar plenamente em Deus, mesmo quando não conseguimos ver as respostas ou as soluções para os nossos problemas. É uma confiança inabalável na soberania de Deus, no seu poder e no seu caráter. O escudo da fé nos protege da dúvida, do medo e da desesperança, que são armas poderosas do inimigo para nos enfraquecer espiritualmente. Nos momentos de aflição, quando enfrentamos dificuldades emocionais, financeiras ou espirituais, é fundamental levantarmos esse escudo e lembrar das promessas de Deus. A fé nos lembra de que Deus nunca nos abandona, que Ele está conosco, mesmo nas batalhas mais difíceis. Ele é nossa rocha e nossa fortaleza, e é Ele quem nos dá a vitória. Portanto, ao atravessar os desafios da vida, devemos ser vigilantes para manter o escudo da fé levantado. Ele nos protege, mas também nos fortalece, permitindo que confiemos em Deus para suprir todas as nossas necessidades, nos momentos de alegria e de dor. A fé não é apenas uma reação emocional, mas uma escolha consciente de confiar e acreditar no que Deus diz, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem incertas ou difíceis. Agora, vamos falar sobre o capacete da salvação, uma parte crucial da nossa armadura espiritual. O capacete protege a cabeça, e na batalha espiritual, ele simboliza a nossa mente e a nossa salvação em Cristo. Quando a Bíblia nos ensina a tomar o capacete da salvação, está nos orientando a proteger nossa mente das mentiras e das distorções do inimigo. A mente é um campo de batalha onde muitas vezes os maiores conflitos acontecem. O inimigo tenta semear dúvidas, confusão e medo em nossas mentes, tentando nos afastar da verdade de Deus. Quando estamos em Cristo, temos a segurança de salvação, mas muitas vezes a nossa mente é o alvo de ataques espirituais. Satanás tenta nos fazer esquecer de quem somos em Cristo, levando-nos a questionar nossa identidade e valor. O capacete da salvação nos lembra que somos salvos pela graça de Deus, não por nossas próprias obras ou méritos. Nossa identidade está em Cristo e a nossa salvação é garantida por Ele. Não importa o que aconteça ao nosso redor, a nossa salvação permanece inabalável, pois ela não depende de nós, mas do que Jesus fez por nós na cruz. É importante também lembrar que o capacete da salvação não é apenas sobre a segurança da nossa alma, mas também sobre o nosso pensamento diário. Precisamos proteger a nossa mente com as verdades da palavra de Deus. Quando os pensamentos negativos, as dúvidas ou as tentações surgem, devemos tomar os pensamentos cativos à obediência de Cristo.
Isso significa que, ao invés de permitir que o medo, a ansiedade ou a incredulidade tomem conta da nossa mente, devemos focar nas promessas de Deus e na sua fidelidade. Portanto, o capacete da salvação nos chama a vivermos com a mente de Cristo. Em 1 Coríntios, Paulo nos lembra que temos a mente de Cristo, o que significa que podemos pensar como ele pensa, agir como ele age e ver o mundo através da sua perspectiva. Quando a nossa mente está firmada nas verdades de Deus, podemos enfrentar qualquer batalha com confiança e paz, sabendo que nossa salvação está garantida e segura em Cristo. A seguir, vamos falar sobre a espada do Espírito, que é a única arma ofensiva mencionada na armadura de Deus. Ela é, na verdade, a palavra de Deus. A espada não é apenas para se defender, mas também para atacar as forças do mal. Em Hebreus, a palavra é descrita como viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Isso nos lembra da poderosa eficácia da Bíblia para confrontar as mentiras do inimigo. A espada do Espírito é a palavra de Deus, e como cristãos, precisamos ser proficientes no uso dessa espada. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou as Escrituras para resistir às tentações do diabo. Cada vez que Satanás o tentava, Jesus respondia dizendo: "Está escrito." Ele não confiava em sua própria força ou em palavras humanas, mas nas promessas e verdades da palavra de Deus. Quando você está enfrentando uma luta espiritual, a palavra de Deus é o que você deve usar para repelir as mentiras e os ataques do inimigo. A Bíblia é uma fonte de sabedoria, consolo, poder e autoridade. Ela nos revela o caráter de Deus, nos ensina a viver segundo a sua vontade e nos dá coragem para resistir às tentações. É importante lembrar que, para usar a espada do Espírito de maneira eficaz, precisamos conhecer a palavra de Deus. Isso significa ler a Bíblia regularmente, estudar suas verdades e, acima de tudo, aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias. Quando você conhece as promessas de Deus, pode se manter firme quando o inimigo tentar colocar dúvidas ou medo em seu coração. A Bíblia nos diz que a verdade nos liberta. E isso é especialmente verdadeiro quando estamos em batalha espiritual. Além disso, a espada do Espírito também nos ajuda a discernir a vontade de Deus. Quando estamos bem armados com a palavra, sabemos como agir diante das dificuldades. Sabemos o que é correto e o que é errado, e podemos tomar decisões baseadas na verdade divina, não em emoções ou circunstâncias passageiras. A espada do Espírito, portanto, não é apenas uma defesa, mas uma arma de ataque. Ela nos ajuda a conquistar vitórias espirituais, nos fortalece contra as investidas do inimigo e nos guia no caminho da santidade. A oração é uma parte fundamental da armadura de Deus, mas muitas vezes subestimamos seu poder. No versículo final de Efésios, somos instruídos a orar em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Isso nos ensina que a oração não é uma atividade pontual, mas deve ser constante em nossa vida. É através da oração que buscamos força, direção e proteção divina. A oração, quando feita com fé, é uma arma poderosa. Ela nos conecta diretamente com Deus, permitindo que Ele atue em nossas vidas. Jesus, ao enfrentar tentações e provações, se retirava frequentemente para orar e buscar o poder do Pai. Ele nos ensinou que a oração é uma ferramenta vital no combate espiritual. É por meio da oração que fortalecemos nossa fé e nossa confiança em Deus. Quando oramos, não apenas buscamos respostas para nossos problemas, mas também nos alinhamos à vontade de Deus, permitindo que sua força se manifeste em nossas fraquezas. A oração, portanto, não é apenas um pedido, mas uma declaração de dependência de Deus e uma forma de nos conectarmos mais profundamente com Ele. A oração também nos permite resistir ao inimigo. Tiago 4:7 nos diz: "Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês."
Como podemos resistir ao diabo? A oração nos dá poder e autoridade para isso. Quando estamos em oração, estamos invocando a presença de Deus, e isso nos torna invencíveis contra as forças das trevas. Além disso, a oração não deve ser apenas uma conversa solitária com Deus. A palavra de Deus nos ensina que devemos orar uns pelos outros. A oração intercessória é uma maneira de fortalecer nossos irmãos em Cristo, apoiando-os espiritualmente em suas batalhas. Isso cria um ambiente de unidade e força na comunidade cristã. A oração intercessória é uma expressão de amor e cuidado, um meio de sermos usados por Deus para alcançar e fortalecer outros. A oração, então, se torna uma arma completa. Quando oramos, fortalecemos nossa alma, nos protegemos dos ataques espirituais e buscamos a sabedoria e a orientação de Deus para nossas vidas. Orar é um ato de confiança e de dependência, reconhecendo que não somos capazes de lutar sozinhos, mas que em Cristo somos mais do que vencedores. A última parte da armadura de Deus nos chama a permanecer vigilantes e orando com perseverança. Efésios 6,18 nos ensina que, além de estarmos vestidos com toda a armadura, devemos estar sempre em oração, com perseverança, intercedendo por todos os santos. Isso nos lembra que a batalha espiritual não é algo que podemos enfrentar uma vez e depois relaxar. É uma luta constante, e nossa vigilância e oração devem ser contínuas. A vigilância é fundamental para identificar os ataques do inimigo. Quando estamos atentos, podemos perceber os momentos em que nossa fé é desafiada ou quando somos tentados a abandonar nossa missão. Jesus, em sua caminhada na terra, sempre nos ensinou a vigiar e orar, para que não cedêssemos à tentação. Quando ele pediu para os discípulos orarem com ele no jardim do Getsêmani, ele lhes disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Isso nos ensina que mesmo em tempos de descanso ou momentos de fragilidade, devemos estar alertas. A tentação muitas vezes vem de forma sutil, tentando nos afastar da vontade de Deus. É por isso que a vigilância constante é essencial para que possamos resistir e permanecer firmes na fé. Quando estamos vigilantes, podemos perceber os sinais de distração, os momentos de dúvida e as influências externas que tentam nos desviar do propósito de Deus. A vigilância nos ajuda a discernir as coisas de Deus das coisas do mundo, permitindo-nos manter nossos corações e mentes focados no Senhor. E a oração continua a ser nossa defesa. Quando oramos, fortalecemos nosso espírito e nos prepararmos para qualquer ataque. Ela não apenas nos dá poder, mas também nos mantém em sintonia com o coração de Deus, permitindo que sua direção seja clara para nós. Quando oramos uns pelos outros, estamos unidos como corpo de Cristo, combatendo juntos as forças que tentam nos separar. Em Efésios 6:10-18, aprendemos que a armadura de Deus não é apenas uma proteção para nós individualmente, mas também para a unidade da igreja. Quando cada membro está equipado com a verdade, justiça, fé, salvação e a palavra de Deus, todos juntos formam um muro de proteção que é inquebrável. É assim que resistimos ao mal, com unidade, vigilância e oração contínua. Em um mundo que constantemente desafia nossa fé, devemos estar firmes, constantemente orando, vigiando e permanecendo unidos em Cristo. Quando fazemos isso, não apenas estamos mais fortes na batalha espiritual, mas também nos tornamos uma luz de testemunho para os outros, mostrando ao mundo o poder de Deus em nossa vida. A armadura de Deus é nossa força, nossa proteção e nossa vitória, e ela nos mantém de pé, não importa o que venha contra nós. Agora, quero convidar você a fechar seus olhos e se concentrar na presença de Deus.
Vamos orar juntos, pedindo que Ele fortaleça nossa fé, nos capacite com sua armadura e nos mantenha firmes em sua luta espiritual. Pai amado, nós te louvamos e agradecemos por tua presença constante em nossas vidas. Obrigado por nos oferecer tua armadura divina, que nos protege e nos fortalece diante dos desafios da vida. Te pedimos agora, Senhor, que nos capacites a estar firmes na fé, vigilantes em oração e sempre dispostos a te servir. Que a cada dia possamos vestir toda a armadura de Deus, revestindo-nos da verdade, da justiça, da salvação, da fé e da palavra. Nos ajuda a resistir aos ataques do inimigo e a permanecer firmes, sabendo que em Ti, Senhor, somos mais que vencedores. Que o Teu poder nos fortaleça e nos guie em cada passo da nossa jornada. Pedimos também, Senhor, que nos ajudes a orar com perseverança, não apenas por nós mesmos, mas também pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Que, como um corpo unido, possamos ser um reflexo do Teu amor e poder no mundo. Fortalece nossa fé, Senhor, e faz-nos sempre vigilantes, sabendo que a batalha espiritual é constante, mas que em Cristo somos mais do que vencedores. Que Tu possas sempre estar conosco, nos guiando e nos protegendo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem e sente no coração que deseja estar mais preparado para a batalha espiritual, convido você a se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com aqueles que precisam de força e esperança. Não deixe de vestir a armadura de Deus todos os dias. Deixe um comentário abaixo e compartilhe suas experiências ou dificuldades. Lembre-se, juntos somos mais fortes. Deus abençoe sua vida.